Olá a todos, estamos aqui no nosso estudo de Kuzari, a gente se encontra no terceiro Maamar, nos parágrafos 50 a 51. Nas últimas aulas, quase 15 aulas, a gente tem tratado bastante sobre a diferença entre o judaísmo original, os Rabanim e os Caraítas. Aquela linha de judaísmo que acabou sendo criada mais ou menos há uns 800 anos atrás, por aí, e a gente mostrou que a principal diferença entre os dois é justamente a questão da Torá Shebel Peh, justamente a questão da Torá oral. E o Haver aqui explicou para o Kuzari de diversas formas, com vários exemplos, a obrigatoriedade de existir uma Torá oral. A gente já entendeu que é necessário, sem isso não tem como entender a Torá escrita. E que a gente não pode tentar chegar sozinho na Torá escrita, porque nem sempre a nossa lógica ela é completamente correta, muitas vezes ela é falha. E a gente se encontra basicamente, justamente nesse assunto, numa explicação bem extensa sobre os princípios básicos da Torá Shebel Peh, da Torá oral. Embora a gente tenha acreditado já na necessidade de uma Torá oral, o Haver ainda vai explicar mais para frente como foi formada justamente essa tradição, onde ela começa, por onde ela passou, quem são os Chachamim, quem são os sábios que foram parte dessa corrente, os elos dessa corrente. Igual o Rambam faz uma lista extensa sobre como a Torá foi passada de geração em geração, assim também o Kuzari vai fazer na continuação. Porém, antes, o rei de Kuzar faz uma simples pergunta, fala, olha, aceito, tudo bem, eu aceito em Torá escrita, e tem a Torá oral, os Chachamim, os nossos sábios, os Rabanim que aparecem na Torá oral, em toda essa tradição, eu entendo a necessidade, a obrigatoriedade deles, porém, às vezes tem umas perguntas, certo? Às vezes todo mundo que cumpre um pouquinho de alachot de Oraita, alachot de Rabanan, as alachot da Torá e as alachot de Rabanan, que foram instituídas por nossos rabinos, às vezes tem umas perguntas aqui e ali que não está muito claro. E o Kuzari levanta um exemplo de uma mitzvah de Rabanan, que é, digamos assim, um pouco estranha. É a mitzvah de Eruv. O que é o Eruv? O Eruv é o seguinte, a priori, pela Torá, é proibido tirar coisas de casa e levar para a rua, no Shabat. Durante o Shabat, a pessoa não pode tirar coisas de uma propriedade para outra, de casa para a rua, da rua para casa. Porém, é conhecido o Eruv. O que o Eruv faz? O Eruv é simplesmente um fio que está em torno da cidade. Você coloca ele em torno da cidade ou em torno do bairro, e ele permite com que a pessoa possa sair de casa para a rua carregando coisas. Agora, esse eruv, a priori, ele poderia ser uma parede, certo? Igual numa casa, é fechado por paredes em torno, e por isso você pode carregar de um quarto para o outro. A ideia do eruv é o seguinte, olha, a priori eu deveria ter uma parede. Se eu construir um muro, construir uma parede em torno de toda a cidade e transformar toda aquela cidade em uma propriedade particular, então a partir daquele momento eu posso carregar de um lado para o outro sem problema nenhum. Porém, não é simples construir um muro em torno de toda a cidade, então o que se faz? Se faz simplesmente um pequeno fio. Um fio, ele tem que ter uma certa altura, ele tem algumas regras específicas de como construir, mas esse fio ele gira em torno da cidade inteira e transforma toda aquela cidade ou aquele bairro, todo lugar que foi cercado pelo fio, como se fosse um lugar particular, uma propriedade particular. Isso permite com que se carregue. Contam que certa vez os rabanim da França foram para o SAR, foram para o ministro, pedir, olha, a gente quer fazer o eruv aqui na cidade de Paris, a gente quer colocar esse eruv em volta. Agora, para que esse eruv valha, para ele ser algo significativo, é preciso que todo aquele lugar, toda aquela cidade, todo aquele bairro no qual está sendo colocado eruv pertença a uma pessoa particular, para que a gente possa chamar de toda aquela região como uma propriedade particular que pertence a uma pessoa, para que se possa carregar, igual você pode carregar de um quarto para o outro na sua casa, porque é uma casa particular, assim também carregar de casa para a rua, porque tudo isso pertence a uma pessoa particular. Então, eles foram para o ministro da França, falando o seguinte, olha, a gente quer fazer um eruv na cidade de Paris. Será que você poderia vender para a gente a cidade para que a gente possa fazer isso? Obviamente, a gente não tem intenção de comprar a cidade para destruir, para montar, para mudar. Simplesmente a gente precisa de um contrato no qual a cidade nos pertence para que a gente possa fazer esse eruv. O ministro achou a ideia interessante e perguntou, olha, o que é esse eruv exatamente? Falou, olha, esse eruv, na verdade, é um fio que passa em torno da cidade, e esse fio é como se fosse uma parede que está em torno de tudo e fecha a cidade inteira para que a gente possa carregar dentro dela. O ministro deu a seguinte ideia, falou, olha,
se esse fio ele é como se fosse uma parede, talvez vocês fazem como se fosse o fio. Imaginem que tem um fio aí em volta, talvez isso já seja suficiente. Certo? O ponto é o seguinte, olha, esse fiozinho é considerado como se fosse uma parede, como funciona isso exatamente? Pergunta o Kuzari, olha, aos meus olhos isso daqui parece uma piada, parece que vocês estão pegando as mitzvot da Torá e inventando várias opções, várias formas de evitar a proibição. A Torá proibiu tirar de casa para a rua, você coloca um fio em torno do bairro e agora você pode carregar, você pode levar de um lugar para o outro. Que piada é essa? Isso daqui não funciona dessa forma. Como pode ser que uma coisa como essas, o Eruv, funciona? Então, o Haver explica para ele o seguinte, olha, primeiro saiba que a permissão de fazer um Eruv não é para proibições da Torá. Na Torá existem duas definições de propriedades. Reshuta Yachid, é o que pertence a alguém em particular, e Reshuta Rabim é algo que pertence ao público. Porém, para ser considerado Reshuta Rabim, existia a proibição da Torá de tirar de uma propriedade para outra, de casa para rua, existem alguns tanaim, algumas condições específicas para definir esse lugar como público. E a maioria dos lugares não é definido dessa forma. Por isso, nesses lugares, a priori, pela Torá, se poderia tirar de casa para a rua. Porque a rua não é considerada um lugar público, de acordo com as definições e as condições que a Torá colocou. Então, a proibição de tirar de casa para a rua é simplesmente uma proibição de Rabanan, uma proibição rabínica. Já que eles proibiram isso, para diferenciar, para mostrar que a proibição rabínica e a proibição da Torá não são iguais, não estão no mesmo nível, eles decretaram um Eruv. O Eruv vem nos dizer, olha, se você colocar um fio em volta da cidade ou do bairro e definir esse lugar como lugar fechado, como uma propriedade particular fechada, você já pode carregar da rua para casa e da casa para a rua. Por quê? Porque esse lugar não é proibido pela Torá. Se fosse uma proibição da Torá, carregar de casa para a rua, então realmente o fio não ajudaria. Esse fio só ajuda em lugares que são definidos como rua, como propriedade pública, miderabanan. Então, já que eles não queriam que as pessoas vissem as proibições rabínicas estando no mesmo nível, no mesmo status das proibições da Torá, assim eles decretaram que o Eruv funciona. Porém, mais do que isso, explicou Haver. O Eruv ele tem um funcionamento real. O Kozari pergunta o seguinte, Koze Maspik, olha, eu entendo, tudo bem, entendo que Ramim diferenciaram entre o que é Deoraita e o que é Derabanan. Como vem um fio e junta duas propriedades e define elas como uma propriedade só? Como funciona? O que esse fio faz? O que esse fio tem de especial? Então, o Haver explica algo que é extremamente importante com relação a todas as mitzvot. As mitzvot, elas, quando a gente olha elas, às vezes, quando, por exemplo, um homem que fala para uma mulher, dá para ela um anel e fala, Areyat Mekudeshet Li, a partir desse momento ela está Mekudeshet, ela está casada com ele. Ou seja, ela não pode casar com outros homens. A priori, o que ele fez? Ele deu para ela um anel e falou algumas palavras. Como isso daqui mudou alguma coisa na realidade? Se eu pego, por exemplo, um celular, eu dou esse celular para alguém, essa pessoa pega o celular e fala, a partir de agora eu estou fazendo kinyan, estou comprando esse celular. Ele levanta o celular se tornou dele. Se alguém quebrar o celular, vão ter que pagar para essa pessoa. Aqui também surge a dúvida, o quê? Porque ele segurou o celular e falou, estou comprando ele, e levantou, se tornou dele? Como funciona? Só algumas palavras, alguns atos, eles mudam a realidade? Eu falo, Javier, que sim. Do mesmo jeito que existe existe o mundo material, existe um mundo espiritual. Do mesmo jeito que existe uma ordem no mundo material, existe também uma ordem no mundo espiritual. Significando que da mesma forma que se eu pegar um pedaço de vidro e jogar no chão, ele vai quebrar, assim também, quando eu faço atos espirituais, mitzvot, elas mudam a metziut, elas mudam a realidade. Então, sim, se eu dei um anel para uma mulher e falei, Areyat Mekudeshet Li, ela se tornou uma mulher casada. É um ato com uma frase, não muito claro. Às vezes, fisicamente não tem nenhuma mudança, mas espiritualmente tem aqui uma mudança. Então, se eu coloco um fio em torno da cidade, embora eu não consiga ver, eu não consiga sentir que tem aqui uma muralha realmente em torno da cidade, é somente um fio, mesmo assim, espiritualmente, digamos assim, existe essa diferença. A cidade é considerada cercada. O melhor exemplo para entender hoje em dia, essa questão é a questão da tecnologia, certo? Tecnologia, por exemplo, a gente, ondas de rádio, ondas de internet, a gente não vê elas, a gente não consegue sentir. Então, será que isso é verdade? Será que isso daqui é real? Se eu pego um celular e eu disco, eu ligo para alguém,
você está brincando comigo. Mostra para alguém que não entende de celular, que não entende, nunca viu tecnologia, e fala para ele o seguinte, olha, se eu pegar esse pedacinho de metal, de plástico que eu tenho aqui, discar um número, apertar nos botõezinhos, consigo falar com alguém do outro mundo, do outro lado do mundo. O cara vai falar, você está brincando comigo? O quê? O seu celular se conecta com aquela rede que está lá longe, que se conecta com outra rede que vai até onde? Não funciona assim. Pega, por exemplo, uma televisão a satélite. Você tem lá em cima do prédio aquela colete para receber as imagens por satélite, que de verdade aquele negocinho lá está virado para o satélite que está lá em cima e está recebendo de lá imagens que eu assisto na minha televisão, porque se eu passar a mão ali na frente, não vou ver nada, não vai ter nada acontecendo. Não é real, não é verdadeiro isso. A gente sabe que é real. O mundo virtual, embora a gente não consiga ver e não consiga mexer nele, ele é real. Assim também o mundo espiritual e o mundo das mitzvot. Embora a gente não consiga mexer, não consiga ver, esse fiozinho que está em torno da cidade, eu poderia dizer, olha, esse fiozinho não é nada, está tudo aberto, eu consigo passar por baixo dele, falar que tem aqui uma muralha espiritual, é uma piada. Não, não é uma piada. Da mesma forma que existem bloqueios, existem limitações virtuais, assim também com relação ao mundo espiritual. Essa é a melhor forma de entender como funcionaria o Eruv. Então, fala o Haver para o Kuzer, olha, as palavras que a pessoa faz, que a pessoa diz ao cumprir o mitzvot, por exemplo, com uma mulher que acende velas de Shabbat. Até ela acender as velas de Shabbat, era sexta-feira. No momento em que ela acendeu as velas de Shabbat, se tornou o Shabbat. Se ela acender fogo agora, se ela cozinhar, ela vai estar fazendo uma melachá, vai estar fazendo uma proibição. Que é só porque ela acendeu ali 2 velinhas e fez a brachá de Shabbat, mudou? Mudou o dia? Sim, mudou o dia. Do mesmo jeito que existem regras no mundo material, existem regras no mundo espiritual. E as regras são as mitzvot. Então, o Eruv, embora ele pareça algo sem sentido, algo não muito claro, no momento em que Chachamim definiram que o Eruv funciona, que ele serve como uma muralha virtual, espiritualmente virtual, isso funciona dessa forma. Já deixamos, vamos continuar daqui a pouquinho. No próximo vídeo, vamos tentar entender um pouquinho melhor exatamente como funcionam as mitzvot, como as mitzvot mudam realmente a realidade. A diferença, vamos ver 2 shitot, a shitá do Rabi Yehuda Levi, aqui do Kuzari, baseado no que a gente viu um pouquinho hoje, e a shitá do Maharal, entender a diferença. Onde está a força das mitzvot? Qual é a fonte para a mitzvah realmente conseguir mudar uma realidade? Já deixando na continuação. Tchau, tchau.